Navios e aviões ainda são criações impressionantes por seu tamanho e segurança, mas alguns podem ser assustadores. Já existem uma ou duas histórias de aviões que desapareceram e viraram verdadeiros fantasmas, mas aqui separamos 7 naves que simplesmente desapareceram, sem deixar rastros. Vamos ver. 1. USS Vice. Havia vários navios chamados USS Vice, mas um em particular desapareceu em 1814. O navio foi construído em 1813 para a guerra na Grã-Bretanha e foi considerado um bom navio de guerra. Comandado pelo veterano da Marinha Johnston Blakeley, o navio lutou e venceu algumas batalhas, até porque tinha 22 canhões e uma tripulação de 170 homens. Um dia, depois de vencer uma batalha, o navio Vice estava navegando para as águas quentes do Caribe, mas depois disso, o navio desapareceu completamente sem deixar vestígios. Alguns dizem que pode ter afundado devido a uma tempestade, mas como não há vestígios do navio ou da tripulação, ninguém sabe o que realmente aconteceu com o navio. 2. Rainha do Enxofre Marinho SS. O navio conhecido como SS Marine Sulphur Queen era um navio-tanque de 160 metros originalmente usado para transportar petróleo durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, o navio começou a transportar enxofre fundido, o que exigia que seus tanques de armazenamento estivessem em temperaturas extremas, o que também levava ao perigo de incêndio. Em 1963, o navio ia fazer mais uma viagem, e antes de partir, a tripulação enviou uma mensagem de rádio dizendo que estava tudo bem com o navio, mas depois dessa mensagem, ninguém conseguiu se comunicar com o navio. O navio desapareceu completamente, e muitos sugerem que ele explodiu. Outros ainda culpam os mistérios do Triângulo das Bermudas, com os corpos da tripulação nunca sendo encontrados. Curta, se inscreva e compartilhe este conteúdo com algum amigo. Ajude-nos a espalhar conhecimento valioso e gratuito. 3. Poeta SS. No início, este navio transportou tropas na Segunda Guerra Mundial, mas depois transportou aço. Em 1979, o navio foi comprado pela Eugenia Corporation of Hawaii, que lhe deu o nome de Poe. Em 1979, colocaram 13.500 toneladas de milho no navio, que deveria navegar para o Egito, mas nunca chegou lá. Sua última comunicação ocorreu apenas 6 horas depois de deixar o porto, quando um dos tripulantes falou com sua esposa. Depois disso, não houve comunicação do navio, nem mesmo um pedido de socorro. A guarda costeira chegou a procurar o navio por um tempo, mas sem nenhum posto, eles decidiram desistir. 4. USS Conestoga. O USS Conestoga era um pequeno navio Minecraft no ano de 1917. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o navio tornou-se um rebocador para o porto de Norfolk, Virgínia. Mas depois de sua adaptação em Norfolk, o navio partiu para Mare Island, Califórnia, onde passou por alguns pequenos reparos. O navio partiu novamente em 25 de março de 1921, e sem nenhuma explicação o navio desapareceu. 2 meses depois, foram encontrados os restos de um navio, incluindo a letra OC, e deveria ser de Conestoga. 5. USS Insurgente. O USS Insurgente era originalmente um navio francês, e em 1799, o navio perdeu uma batalha para um navio chamado Constellation. Dominado pelos americanos, o navio foi rebatizado de Insurgente, e foi enviado para servir no Caribe, onde conquistou várias vitórias com o capitão Alexander Murray. De volta aos Estados Unidos em 1800, na época liderado por Patrick Fletcher, o navio foi enviado para proteger as rotas marítimas americanas no Caribe. Em 8 de agosto de 1800, o navio deixou Hampton Roads, Virgínia, para nunca mais ser visto. Rumores dizem que uma tempestade afundou o navio. 6. ISS Baishimo. Construído em 1911, o Baishimo era um enorme navio de carga a vapor que pertencia à Hudson's Bay Company e era usado para transportar peles do norte do Canadá. As primeiras 9 viagens do navio foram relativamente tranquilas. Mas em sua viagem final, em 1931, o inverno chegou e o navio ficou preso no gelo.
A maioria da tripulação foi resgatada, mas o capitão decidiu ficar no navio. Um dia, uma grande nevasca atingiu e, quando terminou, o navio havia desaparecido completamente. Este navio ficou famoso como navio fantasma, pois em 1969, após 37 anos, o navio foi visto navegando pelo Ártico. Em 2006, o governo do Alasca finalmente lançou um projeto de um navio fantasma para rastrear Baishimo. Apesar de seus esforços, o navio não foi encontrado. 7. ISS Avalhou. Construído em 1942, o navio a vapor e cargueiro Avalhou passou por muitos proprietários antes de ser comprado pela Car Ship Trading Company of Australia. Em 8 de setembro de 1952, o navio deixou Sydney com uma tripulação de 18 pessoas, com destino à ilha isolada de Lord Howe. O navio estava em boas condições quando partiu e havia poucos perigos pelo caminho. No entanto, em 48 horas, o navio fez uma chamada de rádio e, embora fosse difícil de entender, a chamada soava como se algo ruim estivesse acontecendo. Essa foi a última vez que alguém fez contato com a tripulação. Detritos não apareceram, muito menos corpos. Pensa-se que o navio pegou uma tempestade ou algo assim, mas isso ainda permanece um mistério. Por favor, deixe a internet mais limpa e cheia de bons conhecimentos, compartilhe com um amigo e deixe-nos saber o que você pensa nos comentários.